Olá, camaradas. Estamos na 13ª aula sobre o método dialético. Meu nome é João Paulo e nós temos um curso inteiro para continuarmos juntos aqui e ter uma compreensão clara do que é dialética. Você vai ter uma introdução de qualidade, bem qualitativa, poder até falar sobre sem tanto medo e saber o que de fato é dialética, tá? Na aula passada nós falamos da questão do finito e do infinito, né? Nós descobrimos que o infinito não está para além do finito e o finito não está aquém do infinito. Na verdade, é uma unidade do finito e do infinito, né? E que o finito está dentro do infinito e o infinito tem o finito dentro de si mesmo. Que o infinito é tanto finito quanto o infinito, né? Então fica o convite para quem não assistiu a aula passada e as demais aulas para entrar nesse tema, tá bom? Como sempre faço aqui, antes de começar a aula propriamente dita, eu faço um convite a ler o meu livro, A Crise Sistêmica, com o subtítulo Teses para a Atualização do Marxismo, e é isso mesmo que se pretende, atualizar o marxismo, dentro da ortodoxia, sem deixar de ser ortodoxo, mas atualizando. Essa é a proposta e fica o convite para ler. Se você quer entender a crise do capitalismo atual, fica o convite para ler o livro, tá bom? E o link está na descrição para baixar gratuitamente a versão primária do livro, a versão antes da revisão final, tá bom? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que saber é uma palavra que é usada muito quando se fala de dialética, uma expressão que é usada muito, que é, por exemplo, o ser para si. O que é o ser para si? Que é o que hoje nós vamos tratar ser para si, uno e múltiplo, um e muitos, atração e repulsão. Nós vamos começar pelo ser para si. O que é o ser para si? Nós tendemos, se a gente comparar com outros dois conceitos, por exemplo, como ser para outro ou ser em si. Por exemplo, a Portugal, na época do Brasil colônia, que o Brasil era colônia de Portugal, Portugal era um país para si, ele era um ser para si, como metrópole. E o Brasil era o quê? O Brasil não era para si, ele era para outro, ele era para a metrópole, ele não era para si. O para si é o repelir do outro e se autofazer, se autopreservar. Por exemplo, em relação à vida, à não vida, ao inorgânico, a vida, todo ser vivo é para si, ele age pelos seus interesses. Nós, eu, você, somos em si, somos ser em si mesmo. Mas quando a gente passa a agir pelos nossos interesses, para preservar nosso corpo, para nos alimentar, pelos nossos desejos, nós nos tornamos para si. Nós somos em si mesmo, apenas ser em si, nós, eu, vocês somos ser em si, somos mais do que isso, nós somos ser para si, quando a gente passa a agir em nome de nossos interesses, de nossos desejos, de nossas necessidades, nós nos tornamos para si. O exemplo mais comum é o exemplo do Marx, né? A burguesia, como uma classe dominante, é uma classe para si, é um ser para si. Já o operariado, os operários, são um ser para outro, estão a serviço de outra classe, eles não são para si. Eles são apenas em si, uma classe em si, são em si, ele existe, ele é um ser em si, mas não é para si, é para outra, é para enriquecimento de outra classe. Ele é em si e para outro, mas não é para si. Quando ele se torna para si? Quando os trabalhadores passam a lutar pelos seus direitos, pela sua qualidade de vida, pelos seus interesses. Quando os trabalhadores passam a fazer isso, eles se tornam mais do que em si e deixam de ser para outro, passam a se tornar para si. Acho que ficou claro, né? O que é para si, o que é para outro, o que é em si. O Brasil, na época que ele era colônia, ele era em si, ele existia, né? Ser em si, mas não era ser para si, ele era ser para outro, para Portugal, certo? Creio que isso já fica claro o que é em si, para si e tudo mais. O que eu vou tratar agora, depois desse assunto, é o ser para uno. O ser para si, ele é ao mesmo tempo um ser para uno. Uno é um, para um.
ele é para si mesmo, para dentro de si mesmo, né? Então, ele é ser para um. Aqui vai explodir a sua cabeça, a consciência vai coisar, porque Hegel, de certa forma, embora tratando apenas de forma lógica, apenas não, tem ali um deslizezinho que ele parece tratar de física e tudo mais, ele trata da teoria do Big Bang, vamos dizer assim, de como surgiu o universo, tá? Ele trata de forma lógica, ou seja, não trata de um objeto em específico, como o universo, o cosmos, mas quando você lê, você fica com a impressão de que o cara antecipou a teoria do Big Bang, entende? Você fica com essa impressão do que eu vou dizer agora. O que é que o Hegel trata? Ele diz, olha, nós temos que é o átomo, e temos os muitos, que é vários átomos, vamos dizer assim, várias mônadas ou várias partículas. Nós temos um e o muitos. Como lidar com com aquilo que é um, e como é que é com muitos? Eu vou tratar de forma lógica primeiro, tá? Por isso fica mais difícil de entender, mas tem que fazer um esforço de pensar de forma lógica. E aí eu vou para exemplos, tá bom? Aí nos exemplos vão ficar ainda mais claro, tá bom? Então, paciência, vamos até o final do vídeo. O que é que o Hegel falou? Primeiro existe o ou uno ou um. Existe um só, né? Então ele é tanto um uno quanto um vazio, tá? Aqui entra uma questão que é o seguinte, os atomistas diziam que só existiam duas coisas, o átomo e o vazio, tá? O átomo e o vazio, tudo que existe é átomo e vazio, o corpo é átomo e vazio, o universo é átomo e vazio. Só que os atomistas foram ainda mais longe, eles disseram, o vazio forma o átomo, o vazio faz o átomo vem do vazio, do não ser. Certo? Então, esse uno, ele é tanto ser quanto não ser. Ele é vazio, mas ele existe como uno, mas ele é vazio. Acontece que nessa relação dele consigo mesmo, ele está em relação consigo mesmo, com nenhum outro. Ele está em relação apenas consigo mesmo, ele é para si, tá? E o que acontece? Nessa relação consigo mesmo, ele torna uma relação negativa. Ele se repele de si mesmo e se transforma em vários unos. Eu vou dar 3 exemplos, tá? Mas fica calmo, vamos pensar primeiro de forma abstrata. O uno se transforma em vários unos, uma multidão de unos, múltiplos. A gente chama de múltiplos, né? Em oposição ao uno. Então, o uno repele, repulsão. Ele repele a si mesmo e se transforma de um uno em múltiplos, em muitos, em vários unos, tá? Ele se repele a si mesmo. Tá bom? Então, cada uno repele veja que um uno formou vários unos, tá? Vários unos, uma multidão de unos. Cada uno repele o outro. E cada uno é uno. Esse uno, apenas um uno, se transformou numa multidão de unos, no múltiplo, nos muitos, tá? Isso vai ser explicado. E esses unos, inicialmente, eles repelem uns aos outros, mas no segundo momento, essa repulsão, esse afastamento, se transforma em atração, tá? Porque eles são unos, são o mesmo, todos são mesmos, todos repelem uns aos outros, eles começam a se atrair, tá? Aí para formar um uno novamente, eles começam a atração. Ou seja, primeiro vem a repulsão do uno, existe um uno só, ele sofre uma repulsão, se torna vários unos, o que é um uno só se torna vários unos, e depois eles começam a se atrair, a formar um único uno. Isso é um movimento lógico, tá? Isso é um movimento lógico que acontece do que acontece na realidade, nas mais diferentes realidades. Então, como foi o Big Bang? Que é um exemplo prático. O Big Bang era um ponto só, provavelmente uma singularidade, um ponto só, em que tudo estava misturado aqui num só,
e ele começou a se expandir, ele não explodiu, ele se expandiu e se transformou no universo tal como conhecemos. Ele se repeliu de si mesmo, ele começou a se expandir, a repelir de si mesmo. Aí formou os átomos, formou a junção dos elétrons com os prótons e tudo mais. Aí começou que, enquanto ocorria, depois de ocorrer os primeiros momentos da repulsão daquele átomo primordial, a primeira teoria sobre Big Bang chamava de átomo primordial. Ele se repeliu, formou vários átomos, esses átomos começaram a se atrair, formando estrelas, formando planetas, né? Formando buracos negros, estrelas de nêutron e tudo mais. Veja que a forma lógica como o Hegel tratou, do um que se transforma em múltiplos e esses múltiplos começam a se atrair, que esse um que repele a si mesmo, que vai para além de si mesmo, que se autodestrói para se tornar para se tornar múltiplo, é um movimento lógico do que aconteceu na prática com o universo, com a teoria do Big Bang, tá? Um outro exemplo que a gente pode dizer assim, o Império Romano era um império só, vamos dizer assim. Vamos abstrair aqui das divisões que havia no Império Romano. Havia só o Império Romano do Ocidente, vamos dizer aqui do Ocidente. Essa coisa que era o Império Romano, com a queda do Império Romano se tornou múltiplo, se tornou vários pequenos reinos, pequenos feudos, uns separados dos outros, um repelindo o outro, um independente do outro. Lembra que os feudos são autossubsistentes, os feudos querem se manter por si mesmos. Então, esses pequenos reinos que tinham a própria moeda, que tinha todo uma... Essa divisão em pequenos reinos em que caiu o Império Romano no início do feudalismo, passa para uma atração. Essa divisão dos pequenos reinos passa para uma atração. Qual é a atração? Vários reinos se unem em torno de um monarca e surgem os estados nacionais, no início do capitalismo, no final do feudalismo. Né? Começa a surgir a França, começa a surgir a Inglaterra, a Itália, a Alemanha demora mais um pouco, tá? mas começa a surgir os estados nacionais, tá? Começa a surgir o que é uma atração. Vários unos, se a gente usar o lógico, passam a se atrair formando estados nacionais. E isso continua até hoje. Hoje nós temos a União Europeia e o euro, uma moeda comum da Europa, um parlamento comum europeu. Veja que o que era separação, o que era se tornou separados, eles afirmavam essa separação, mas depois eles começam a se atrair. Isso se desenvolveu na Europa até a formação da União Europeia. Isso ainda tem um passo a mais, que é o socialismo, os Estados Unidos socialistas da Europa, né? Os Estados Unidos socialistas da Europa é um projeto socialista em que a Europa vai vai finalmente estar unida, né? Numa cooperação, tá? Então se torna uno novamente, tá? Houve uma repulsão, que são os pequenos reinos medievais, e houve um processo de atração que se conclui lá no socialismo, tá? O outro exemplo, nossa, eu estou esquecendo um outro exemplo. Repulsão e atração. Sim, o exemplo do Karl Marx no Capital. Ele fala que a indústria atrai e expulsa e repele trabalhadores. E ele fica nesse movimento de atrair e repelir trabalhadores. Por exemplo, se as indústrias aplicam uma máquina melhor, que precisa de menos trabalhadores, ela demite uma parte dos trabalhadores, há uma repulsão de trabalhadores, ela afasta trabalhadores, tá? Por causa da nova máquina, que é mais capaz e exige menos operários. Mas à medida que o capitalismo se desenvolve, cria-se uma quantidade maior de fábricas, mesmo que com máquinas mais modernas. Com uma quantidade maior de fábricas, se atrai trabalhadores. Os trabalhadores são atraídos, diminui o desemprego. Então, houve uma repulsão primeiro, né? Houve uma repulsão por causa da máquina nova, mas a quantidade maior de fábricas atraiu trabalhadores. E Marx, né, nessa altura da exposição do Capital 1, do primeiro livro do Capital,
ele fala em repulsão e atração, essa alternância em repulsão e atração, tá? Eles implementam a máquina nova de novo e expulsam a parte de trabalhadores, mas aumenta a quantidade de fábricas, atrai a quantidade de trabalhadores. E vai nessa repulsão e atração de trabalhadores. A tendência final é repelir os trabalhadores, que é a automação, a robótica e tudo mais, né? Ele mesmo trata disso, não é lógico que ele não falou de robótica, mas a tendência é diminuir a quantidade de operários na produção com o passar do tempo, tá? Mesmo havendo essa repulsão e atração que vai alternando de um para o outro, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Enfim, é isso. Acho que o vídeo vai ser um pouco mais curto hoje. É importante ver o peso que tem essa elaboração para a ciência e para a lógica dessa ciência, né? Para a ciência da lógica e para a lógica da ciência, essa concepção, tá? Por exemplo, a vida começou, vamos dizer assim, com uma célula. Nós tínhamos um organismo unicelular, tá? Então ele se repeliu de si mesmo, ele se multiplicou, né? E surgiu uma multidão de uma forma de vida muito simples, se formou uma multidão de organismos unicelulares. Depois começou a atração, que é a formação de organismos pluricelulares. Esses organismos unicelulares passaram a se associar, passaram a se atrair, tá bom? E essa atração gera células novas, tá, tudo mais, é uma produção de células novas. Assim como uma estrela, como o Sol, que atraiu a matéria, né, gera átomos novos, átomos cada vez mais pesados da tabela periódica, tá? Há uma fusão nuclear que gera átomos novos. Então a gente vê isso na biologia, está vendo no social e está vendo essa mesma lógica, esse mesmo processo, esse mesmo desenvolvimento da repulsão para a atração, tanto no ser biológico, tanto no ser social, quanto no ser inorgânico, tá bom? Então é isso. Isso tem uma importância porque antes de Hegel tinha a concepção de Leibniz, eu não sei o nome dele exatamente, vou deixar o nome escrito aqui, eu não sei como pronuncia, né? Mas ele tinha a concepção de que existia as mônadas, que eram esses únos, que era como um átomo, né? Como uma partícula. As mônadas, e elas existiam isoladas umas das outras apenas, e ele passava do um para o múltiplo apenas por uma consideração mental. Não era a própria coisa. O Hegel é quase materialista no sentido filosófico, tá? Ele quer que a própria coisa se desenvolva, do uno para os múltiplos. Por isso que o uno ele se dissolve e se torna múltiplos. Já antes de Hegel, a concepção era de que havia múltiplos e só. Havia vários unos e só. Vários e só. Várias partículas e apenas isso. Sim, mas como é que passa do um para o plural? Sem ser artificialmente feito pela mente. E aqui ele critica também Kant. Kant diz que ele partia da ideia de que havia várias... como foi que surgiu o sistema solar, segundo Kant? Havia várias partículas, essas partículas se atraíram e formaram o Sol e os planetas. Estava certo? Estava certo. Mas como surgiu as partículas? Isso Kant não responde. Ele parte da partícula como já existente, os átomos como já existentes, e externamente se coloca a repulsão e a atração neles. O pensamento coloca que ele se atrai e que ele se repele, certo? O próprio pensamento. E Hegel diz, não tem que ser uma coisa do pensamento. A própria coisa tem que ter repulsão e atração dentro dele mesmo. Dentro dele mesmo, certo? Então primeiro, aí entra a concepção que eu acho que Hegel, no fundo, queria falar de física. Havia um uno, e esse uno se repeliu em unos, e veja que esse repelir é condição para a atração. É preciso que as coisas sejam múltiplas, sejam mais do que uno, sejam várias para haver atração, tá bom? E
E é isso, a gente pega o exemplo do Sol, o Sol preenche, ele ao ser o Sol tem atração e repulsão dentro dele, tá? Por vários motivos. Mas como o Sol é formado por partículas e as partículas têm repulsão natural, né? Ele tem dentro dele a repulsão, mas como ele tem a gravidade, né? Ele tem dentro dele também a atração. Então o Sol fica nesse equilíbrio entre repulsão e atração. Um dia ele vai se expandir, vai explodir e tudo mais, mas ele fica nesse equilíbrio entre atração e repulsão. A fusão de átomos faz com que libere fótons, que é como a gente vê o Sol, essa luz do Sol. Esses fótons empurram para a repulsão do Sol. Mas a própria gravidade empurra, que é próprio do próprio Sol, não é externo ao próprio Sol, empurra para dentro. Então ele fica nesse equilíbrio de repulsão e atração. Então veja que essa atração preenche o espaço e torna ele bem preenchido, né? Nossa, foi muita coisa. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha explodido a consciência de vocês. Nesse sentido, Hegel supera Kant numa concepção de atração e repulsão, né? Kant acerta na formação do sistema solar, mas erra na questão de onde veio os átomos, de onde veio os unos, de onde veio, como se formou o múltiplo, os muitos, os vários átomos. E aí a gente tem Hegel como uma explicação lógica, deixar isso claro, de como existe na realidade, seja natural, seja social, essa relação em que o uno passa para muitos e os muitos passam depois para a atração, tá bom? É isso e até mais, e espero que tenha gostado do vídeo. Até mais.